Amém? Diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Só um pouquinho, irmãos. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentio, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Até aqui a palavra de Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu amor, por tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Pai amado, por tua misericórdia, Senhor, nós queremos te pedir, venha falar conosco. Venha nos revelar a tua palavra. Venha, Senhor, abrir os olhos do nosso entendimento. Pai amado, somos tão pequenos e tão falhos, mas precisamos da tua misericórdia, precisamos do entendimento, Senhor, que vem de ti, precisamos da tua presença, precisamos da revelação da tua palavra. Senhor, fala conosco e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, esse texto é difícil até de ler, né? E eu estava meditando um pouquinho hoje nessa palavra. E quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho mesmo, tá? Que às vezes vocês pensam que eu tenho mais tempo que todo mundo, né? Eu cheguei em casa, hoje era 6h10. Daí fui caçar alguma coisa para beber, para comer. E quando eu vi já era quase 7 horas. Eu tomei banho rapidinho e a gente se cansa, né? Eu estava um pouquinho cansado, comecei a ler esse texto e eu pacotei no sofá. Eu acordei a hora que a Natália e o Caleb abriram a porta e chegaram do treino. Mas essa palavra, ela é complexa e por ser complexa, a gente fica com medo até de estudar e meditar sobre ela. Mas é interessante que o capítulo 9, que fala da soberania de Deus, vai falar do passado de Israel. O capítulo 10 vai falar do presente de Israel.
E o capítulo 11 vai falar do futuro de Israel. Mas Paulo começa a sua explicação desse capítulo, e quando ele começa a explicar, ele começa a partir de uma pergunta. E a pergunta de Paulo é: acaso Deus rejeitou o seu povo? E quando a gente lê o capítulo 9 e lê o capítulo 10, dá a impressão que Deus rejeitou o seu povo. Não é verdade? O povo de Israel. Mas Paulo vai responder usando ele mesmo como exemplo. E ele vai falar: de maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. O que é interessante é que Paulo respondendo, dizendo assim, uma pergunta: se Deus rejeitou o seu povo, e ele responde que claro que não, porque ele é israelita, e ele é da tribo de Benjamim, ele está dizendo assim: Deus não rejeitou o seu povo, e eu sou um exemplo disso, no sentido de que eu sou israelita e sou salvo. E Paulo é salvo por quê? Porque crê em Jesus. Esse texto, irmãos, se a gente só ler e se a gente só pensar sobre ele superficialmente, é natural e é normal, mas se a gente for aprofundar no entendimento do que de fato isso significa, e de que há outras visões em torno desse texto, porque Paulo vai falar assim, ó: Deus não rejeitou o seu povo, e eu sou a prova disso. E Paulo está dizendo como alguém que é salvo, não é verdade? Mas salvo não por ser israelita, mas porque crê em Jesus. E existe uma visão da palavra de Deus que são os dispensacionalistas, que a vida, as eras, o governo de Deus era dividido em dispensações. E para o dispensacionalista, Deus tinha Israel, Deus rejeita Israel por um período de tempo, Deus abre a porta da graça para a igreja, depois que a igreja completa o seu tempo, ele abre de novo a porta da graça para Israel. E se a gente ler superficialmente esse texto, a gente vai entender como dispensacionalista. Por quê? Porque Paulo vai falar que ele é hebreu e tal, e que Deus não rejeitou o seu povo, e ele vai lembrar do exemplo de Elias, que Elias estava decepcionado. Elias estava, depois de ter orado, e Deus ter derramado fogo do céu, e ele demonstrou que Deus era com ele, demonstrou que Deus de Israel era o Deus poderoso, o Deus que respondia às orações. E depois disso, de ter matado os 450 profetas de Baal, a Jezabel falou assim: eu vou matar Elias. E Elias foge. E Elias fugiu, e ele muito decepcionado, muito angustiado, triste, ele se esconde em uma caverna, e lá na caverna Deus aparece para ele, e ele faz uma queixa para Deus. E ele vai falar assim: eu sou o único que sobrou, só tem eu. E Deus vai responder que reservou para ele 7.000 que não havia se dobrado. Então Elias não está sozinho, ainda que pense que esteja. Então a palavra de Deus vai nos revelando e vai nos mostrando que o nosso Deus é o Deus que salva todos. Quando eu olho para o texto de Atos capítulo 2, vai falar ali que ali tinha judeus, ali tinha cretenses, ali tinha pessoas de todas as regiões em torno de Israel, e Deus salvou ali judeu, Deus salvou egípcio, Deus salvou grego, e a palavra também vai dizer que Deus é o Deus que primeiro do judeu, depois do grego e depois de todos os outros. Não é isso que a Bíblia diz? E é interessante quando a gente pensa que Paulo era um apóstolo aos gentios. E Paulo era apóstolo aos gentios porque ele ia pregar especificamente para os gentios. Mas quando a gente vê em Atos capítulo 13, se eu não me engano, no capítulo 16, no capítulo 17 ou 19,
sempre Paulo chega numa cidade, ele vai aonde? Em uma sinagoga. Sinagoga era o lugar onde o judeu se reunia a partir do seu período que ele passou na Babilônia. A Babilônia, quando levou o povo judeu para lá, eles privaram eles do seu culto, da sua adoração, e aos poucos eles foram criando um lugar para que eles pudessem meditar na palavra de Deus, meditar na lei de Deus, testificar daquilo que Deus fazia e lembrar da história do seu povo. Israel é um milagre, irmãos. E eles permaneceram firmes com a sua cultura, com a sua religião, e eles adoravam a Deus nessa sinagoga. Então a sinagoga do tempo de exílio se tornou um costume. Então o povo judeu tinha uma sinagoga em cada cidade, e ali era o lugar de culto deles. E Paulo, apóstolo aos gentios, mas ele ia sempre, o primeiro lugar que ele ia pregar na sinagoga. Por que na sinagoga? Porque ele tinha um entendimento de que o evangelho tinha que vir primeiro para o judeu e depois para os gentios. E provavelmente ele foi expulso de muitas sinagogas. Mas ele pregava por quê? Porque dentro de uma sinagoga tinha os prosélitos. O que é o prosélito? É uma pessoa gentia que aceitou a religião judaica. Então, uma pessoa gentia e que aceitou a religião judaica está mais perto de se tornar um cristão do que um que nunca ouviu falar, porque já há um princípio, já há um entendimento de uma promessa, já há uma fé em um Messias que viria. O que Paulo precisava fazer era só pregar e dizer assim: o Messias já veio. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver assim que Deus não mudou o sistema de salvação. Deus não mudou o jeito de salvar. E nem vai mudar. Porque, olha, o dispensacionalista, eu não entendo tudo o que eles pensam, mas uma coisa que eu sei que boa parte de quem tem esse entendimento dispensacionalista é que há uma possibilidade de a pessoa, em não aceitando o número da besta depois que Cristo vier, porque eles acreditam que Jesus vai vir, uns no começo da tribulação, outros no meio da tribulação e outros no final. Então esse dispensacionalista que acredita que Jesus vai vir buscar a igreja no começo ou antes da grande tribulação, acredita que aquele que viver a tribulação e não aceitar o número da besta, a marca da besta, ele pode ser salvo. Mas para mim não tem como esse entendimento, porque a salvação não é por aquilo que eu rejeito, mas é por aquilo que Jesus fez por mim. Então a salvação, irmãos, é até fechar a porta da graça. A porta da graça se fecha quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus voltar, não tem mais o que fazer. É a mesma coisa, quando nós morrermos, já não tem mais o que fazer. Não adianta fazer culto de 7º dia, de 10º dia, não adianta, não tem jeito, não tem como você pagar as indulgências, não dá para comprar lote no céu. Então, morreu, já era. Então nós temos que aproveitar enquanto estamos vivos. E, irmãos, Paulo vai dizer assim, ó, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Só que esse mesmo Paulo vai falar assim, que não é judeu aquele que é exteriormente, não é judeu aquele só que é descendente de Abraão no sentido do sangue. Lá no capítulo 2 ele vai falar isso. Mas é judeu aquele que o é pela fé. Não é por ser circuncidado, mas é por crer em Jesus. Então, não existe essa divisão entre povo judeu e igreja a partir de Cristo. A salvação é só através de Cristo. E Deus rejeitou o seu povo? Paulo vai falar de maneira nenhuma, porque eu mesmo sou judeu, da tribo de Benjamim, descendente de Abraão. E Deus não rejeitou por quê? Porque Ele me salvou, mesmo eu sendo judeu. E é interessante porque o entendimento de que Deus rejeitou o seu povo já seria falho no sentido de que Jesus era judeu, não é verdade? E ele vai falar para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. E ele vai pregar em Israel.
ele vai ser crucificado em Jerusalém. E ele, quando ele encontra com a mulher Sírio-Fenícia, ele diz assim: não convém a mim pegar o pão dos sírios e jogá-lo aos cachorrinhos. E esse Jesus, irmãos, quando ele chama os seus discípulos, ele chama os discípulos que são judeus. Tanto os 12 quanto os 70. Os 70 discípulos são judeus. Os 12 são judeus. Então a mensagem de Jesus, ela é global? É global. Mas quando Jesus começa a chamar, e o entendimento do povo é dizer assim, ó, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Não. Por quê? Porque a pregação veio a partir dos judeus. E quem foram os primeiros que creram em Jesus? Os seus discípulos foram judeus. Então, mas daí eles têm como se diz, um privilégio. Tem, todo privilégio eles têm. Porque o Messias veio deles. Mas o versículo que nós mais citamos aqui foi João capítulo 11. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não. Mas não foi todos que não o receberam. Se você for olhar, os 12 eram judeus. Um deles era o diabo, mas sempre vai ter um diabo no meio, né? Um deles era o diabo. Mas vai ter também Nicodemos, que era fariseu. Vai ter José de Arimateia, que era um dos escribas. Vai ter Jairo, que era um chefe da sinagoga. Vai ter tantos outros. Mas também entre esses vai ter o quê? O centurião, que é romano. Vai ter a mulher Sírio-Fenícia, que é estrangeira. Então a gente vai olhando e Jesus vem e busca salvar todos. E qual que é? Quem que é salvo? Seja gentil, seja judeu, é aquele que crê em Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui, e a gente vai chegar num ponto mais complexo, que ele vai falar, quando cumprir a plenitude do gentil, todo Israel será salvo. E o que é todo? É interessante que quando a gente olha assim, vai cumprir a plenitude do gentil. O que seria essa plenitude? Quando que isso vai acontecer? E será que há uma medida? É difícil pensar sobre isso, né? E daí assim, vai chegar a plenitude do gentil. Acabou, tá? O último aí fechou a porta. Acabou, não tem mais. Chega de gentil agora. E eu falo para vocês, nenhuma linha de pensamento chega a um consenso com relação a isso. Então não é nós que vamos resolver essa questão, tá? E esse todo, a gente vai ver que João Batista está pregando no deserto, em Mateus, no capítulo 3, no versículo 5 a seguir, e vai falar que toda a Judéia e toda a região vinha até ele. Quando diz toda ali, era todas as pessoas mesmo? Não. É igual quando a gente fala assim, vamos lá em tal lugar, todo mundo vai. Quem que é esse todo mundo? É verdade? É o mesmo entendimento que pode ser que Paulo está usando aqui nessa linguagem, de dizer assim, quando cumprir a plenitude, todo Israel será salvo. Será que é todo? No sentido de que todo mundo? Ou é no sentido de que todo mundo, como a gente fala, todo mundo vai, sabe, você não vai? Não, então se eu não vou, é sinal que não é todo mundo que vai. É interessante e complexo ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus fiel, um Deus poderoso, e que Paulo vai falar assim, que o dom de Deus e a graça de Deus são irrevogáveis. Não volta para trás. O que Deus falou está falado. E Paulo vai continuar falando assim, ó, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Conhecer aqui é aquilo que nós falamos um pouco, acho que foi semana passada ou na outra, do entendimento de que assim, você precisa conhecer. E conhecer não é ouvir falar sobre, não é entender, não é saber quem é. O conhecer aqui, essa palavra, irmãos, que é usada aqui, é no mesmo sentido de Gênesis capítulo
2, se eu não estou enganado, quando Adão conheceu a Eva. É de ter um relacionamento. É a mesma palavra que Jesus vai usar quando diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecer no sentido de ter intimidade com essa verdade. Conhecer no sentido de que Deus de antemão conheceu, ou quem conheceu a Deus de antemão, conheceu no sentido de que é próximo, de que vive, de que convive, de que tem intimidade com Ele. Então, Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Não aquele que rejeita. Porque é interessante isso, que aqui vai falar de eleição, e pensa num negócio complicado que vai dar um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque eleição, quem que foi eleito? Né? Aí Deus escolheu, e daí assim, tá eu lá, né, com vontade de ser salvo, com a vontade de ir para o céu, mas Deus não quer que eu vou para o céu. Daí como é que fica isso? E daí vai falar lá, nós lemos acho que no capítulo 9, que Deus endureceu o faraó. Aí se você vai ler o texto lá, vai dizer que de fato Deus endureceu alguém que já era endurecido. Então, se você tende a crer e a confiar em Jesus, não tem como Deus te rejeitar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Porque Deus conhece o quê? O nosso coração. Deus conhece a nossa mente. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa vida. Então, Deus só endurece o que já é endurecido, já é duro. Porque dificilmente você vai ver uma pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para todo aquele que crê. Deus amou o mundo e deu o seu Filho para aquele que crê. Não pereça, mas tenha. Quem não vai perecer e vai ter vida eterna? Quem? Crê. Então, quando nós olhamos para isso, ao mesmo tempo que parece complexo, mas é simples. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus nos escolheu. E o que a gente precisa fazer? Continuar confiando e servindo a Ele. Porque o Elias, irmãos, estava pensando que estava sozinho. E quando Paulo está dizendo aqui, ele está falando para os gentios, que são os romanos, para que eles não se orgulhem e pensar que eles são melhor que Israel, que a maioria tinha rejeitado, mas não eram todos que haviam rejeitado. Porque quando Paulo está falando assim que Deus falou para Elias, tem 7.000 que não se dobraram, sempre em Israel vai haver um remanescente. E é interessante porque se nós pensarmos hoje em Israel, tem muitas pessoas que creem em Jesus já. Já existe uma igreja messiânica que acredita que o Messias já veio. E que crê em Jesus, e que adora Jesus, e que louva Jesus, e que ama Jesus, e que está aguardando agora a sua segunda vinda, quando ele vai voltar para buscar o seu povo. E essas pessoas de Israel que creem em Jesus serão o quê? Instrumentos de Deus para quê? Para que a plenitude, ou todo Israel, seja salvo. E no todo, o que eu quero dizer é que Pedro pregou no dia de Pentecoste, e Pedro pregou no capítulo 3, quando o paralítico entra no templo andando, saltando e louvando a Deus, e a Bíblia diz assim que ele pregou, e Deus ia acrescentando o número daqueles que haviam de ser. Então quem tem que ser salvo? Vai ser. Então Israel, irmãos, não foi rejeitado. Israel só precisa o quê? Entender. Ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. E o que Paulo vai dizer aqui é bonito, que ele reservou 7.000 homens que não se dobraram. E aí que entra algo importante para nós entendermos, e eu já vou terminar. Só para nós não ir muito para frente, porque senão depois nós vamos se perder. A resposta divina é: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esses povo de Israel
estava vivendo um tempo que total decadência religiosa, a nação estava numa situação terrível, crise financeira, por quê? Porque um profeta maluco falou um dia para o rei, olhou para o rei, deu na cara do rei assim, o dedão dele, e falou assim: a partir de hoje não vai chover enquanto eu não falar que vai vir chuva. Pensa no homem. Mas esse é o mesmo homem que está lá escondido na caverna falando assim: ah, Deus, só ficou eu, né? Estou sozinho. Mas esse povo que Deus está falando que sobrou, restaram para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Por quê? Porque a nação de Israel, o Baal era o Deus da fertilidade, o Baal era o Deus de tantas outras coisas que o povo entendia, e esse povo estava indo, sendo levado pela Jezabel para adorar Baal. E o Elias vem e, com a ousadia que ele recebeu de Deus, ele faz essa profecia e Deus cumpre essa profecia. Então um país que às vezes estava em ascensão, mas voltado para a idolatria, longe de Deus, começa uma decadência. E começa a passar necessidade. Você imagina uma seca de 3 anos. Você pensa que esse povo de Israel, não só o povo de Israel, não só o que adorava Baal, mas o que não adorava Baal, estava passando pelas mesmas situações, de ver o seu gado morrer, de ver as suas ovelhas morrerem, de ver as suas casas pegando fogo por falta de chuva e muita sequidão, um lugar árido, um lugar desértico, um lugar terrível para que se fique sem chuva. Então Israel está padecendo, está sofrendo, mas não é só o que se prostra a Baal. O que não se prostra também está sofrendo. É difícil isso, né? É igual na nossa nação. O que apertou o númerozinho lá está sofrendo, e o que não apertou também está sofrendo. E independente de estar sofrendo ou não, existe 7.000 que não se dobraram diante do Baal. E é isso que é importante para nós entendermos, que Paulo está ilustrando e dizendo para o povo, para os romanos, ele está escrevendo e está dizendo assim: não pense que vocês, Israel rejeitou, Deus rejeitou Israel. Não, vocês precisam saber que tinha 7.000 lá com Elias, que não haviam dobrado os joelhos. Elias não enxergava, assim como vocês muitas das vezes não têm enxergado, mas existe um remanescente que passa pelas mesmas dificuldades, ou dificuldades até maiores, mas não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Continua acreditando e confiando no Deus de Israel. A dificuldade vem, a chuva vem, o sol vem sobre o justo e sobre o injusto, sobre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas daí então você vai ver a diferença do que serve e do que não serve. E o Elias ouviu essa resposta de Deus, Deus dizendo: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos. Na época de Elias teve um homem, acho que era Obadias, né? Não sei se vocês lembram o nome do homem, que era o homem que tratava das pessoas lá na caverna escondido. Essas pessoas eram as pessoas que não queriam se dobrar a Baal e que fugiram, se esconderam, e estava sendo alimentado por alguém que era um dos braços direitos do rei. E foi esse homem que foi lá e falou, Elias falou com ele, quando eles estavam procurando Elias, ele falou assim: vai lá e fala para o rei para ir para tal lugar, que eu vou me encontrar com ele, leva o povo tudo lá. Ele falou: você não está mentindo não, né? Porque se eu falar isso para o rei e você não aparecer, eu vou morrer. Então, irmãos, esse povo passou por essa dificuldade, mas 7.000 deles continuou adorando a Deus. Mesma coisa somos nós. A dificuldade vem, a luta vem, mas nós precisamos continuar confiando em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos continuar adorando. Os nossos joelhos não podem se dobrar a Baal. Por quê? Porque assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Eita, a graça é maravilhosa. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse
a graça já não seria graça. Se eu tiver que fazer para ser salvo, já não é graça. Agora, se eu faço porque eu entendi que eu sou salvo, aí é graça. Por gratidão àquilo que Jesus fez. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscavam, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Espírito de atordoamento. Aqueles que buscavam não obteram, mas aqueles que não buscavam receberam. E Israel, irmãos, nós, a igreja, que somos o novo Israel de Deus, nós precisamos continuar confiando em Jesus. Mas se existe um milagre que prova a existência e o poder de Deus, é a existência de Israel. Pense em um povo que 70 depois de Cristo foi espalhado por todo o mundo. E eles viveram 19 séculos no meio dos outros. Nasceram em outras nações, mas eles mantiveram a sua língua, mantiveram as suas convicções, mantiveram a sua religião. E em 1948, quase 19 séculos depois, esse povo, depois de enfrentar o Holocausto, enfrentar a peste negra, que quando veio a peste negra, a Europa, uma porcentagem grande da Europa foi varrida, e a culpa disso tudo foi colocada nos judeus, e eles começaram a matar, onde encontravam um judeu, eles matavam, porque eles culparam os judeus por isso. Esse povo, ainda vivendo tudo isso, eles tinham suas convicções, tinham o seu costume como nação, vivendo num lugar estrangeiro. Pensa em um povo, irmãos, que conseguiu manter a sua vida focada. O amor por ser um judeu está impregnado no coração deles, tanto é que isso se torna um orgulho para eles. E eles voltam no ano de 1948, e agora fazem 70 e alguns anos, né? E é uma nação rica, poderosa, bem armada, bem estruturada, e que o inimigo está todo o tempo tentando destruir essa nação, e ainda nem todos que são judeus voltaram para lá, descendentes deles, mas eles estão lá de pé, contra tudo e contra todos. Isso prova que o Deus deles, o nosso Deus, é um Deus de glória. E como nós precisamos aprender isso, que nós não podemos arredar o nosso pé da convicção de que nós temos um Deus fiel, um Deus poderoso. Nós temos uma linguagem que é a linguagem do amor de Jesus Cristo por nós e pelo mundo. E isso que nós precisamos ter e carregar conosco. No lugar estrangeiro, no meio de outros, nós precisamos continuar carregando isso. A convicção de que Jesus é Senhor das nossas vidas, e de que Ele é fiel e justo, de que Ele é poderoso, e de que Suas promessas não falham. O povo judeu está aguardando uma promessa, e nós estamos aguardando também uma promessa. Eles esperam a primeira vinda do Messias, e nós estamos aguardando a segunda vinda. O que eles precisam entender é que o Messias já veio entregar a sua vida para eles, para que no dia que Ele voltar pela segunda vez, Ele junto com nós como igreja venhamos ser arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Como esse dia vai ser maravilhoso. Obrigado, Jesus, nós te amamos, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus.
Tu és Senhor das nossas vidas, Senhor, e nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, obrigado porque o Senhor nos chamou, obrigado, Senhor, por essa graça abundante que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, e que nós nunca venhamos nos afastar dessa graça, que nós venhamos, Senhor, meu Deus, viver sempre baseado, Senhor, no Teu Evangelho, esse Evangelho de graça, de amor, Pai, de fidelidade. Pai, nós queremos clamar, abençoe a nação de Israel, Senhor, que o Teu Evangelho venha alcançar a vida deles, proteja, guarda, Senhor, meu Deus, e que venha haver paz em Jerusalém, para a glória do Teu nome nós clamamos como igreja, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela vida dos Teus filhos. Dê-nos um final de semana abençoado, cheio da Tua presença, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.